Fala galera, Diego chegando aqui no Rede Tricolor em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre Renato Portaluppi e a proposta que surgiu do Cruzeiro, informação que vem do centro do país de um interesse do Clube Mineiro na contratação do técnico Renato Portaluppi para a temporada 2025. Vamos falar sobre os prós, sobre os contras, sobre o que há de verdade e não há, sobre o que a direção do Grêmio pretende fazer com relação a isso e o que pensa o Renato, o que a gente projeta em relação a todo esse cenário Renato, Grêmio e Cruzeiro. Antes de mais nada, convido a todos a se inscrever aqui no canal, no Rede Tricolor, deixar o like no vídeo, acionar o sininho de notificações, dando essa moral aqui para o nosso trabalho. Gurizada, Grêmio já falou e já tem informação de que pretende manter o Renato para a temporada 2025. Isso é uma informação que está circulando com muita força nos bastidores do Grêmio, que o Grêmio, principalmente na figura do presidente Roberto Guerra, quer contar com o Renato por mais uma temporada, temporada 2025, porque é o último ano de gestão do Alberto Guerra e ele quer encerrar essa gestão e provavelmente, se não ele concorrer a uma reeleição, o seu sucessor, né, o próximo candidato que ele for lançar como candidato de situação, tem ali essa imagem do Renato vinculada à presidência, à situação do clube. Por outro lado, vem a informação do centro do país de que é o interesse do Cruzeiro, foi confirmada já pela imprensa de Minas, de que o Cruzeiro vem forte aí realmente para levar Renato Portaluppi e gostaria de contar com o treinador gremista para a temporada 2025, especialmente porque o Clube Mineiro vem fazendo uma grande campanha, tem feito muitos investimentos e provavelmente estará na Libertadores do próximo ano. O Cruzeiro que atualmente está na 5ª colocação do Brasileirão e vem muito bem na Copa Sul-Americana, por um desses dois caminhos pode chegar à Libertadores e provavelmente vai chegar porque vem fazendo um trabalho muito importante e vem conseguindo muito bons resultados nas últimas partidas. Então o caminho do Cruzeiro provavelmente será da Libertadores e ele quer um técnico experiente, um técnico vencedor e a gente sabe da história do Renato dentro dessa competição sul-americana, o treinador com mais vitórias dentro da Taça Libertadores da América como técnico dentre todos os brasileiros. O fato é, será que o Renato vai aceitar trocar o Grêmio pelo Cruzeiro? Porque o que está aparecendo diante de todos esses fatos? Que está na mão do Renato a decisão. Né? Por um lado, a gente vê um Grêmio que parece querer manter o treinador, do outro lado aparece um clube forte que tem poder de investimento, é uma SAF, contratou jogadores como o Wallace e Matheus Henrique, que já trabalharam com o Renato, que vai provavelmente fazer mais investimentos visando a temporada 2025, querendo tirar esse treinador do Grêmio, e o Renato está no meio disso tudo, com uma certa rejeição expressiva vindo da torcida do Grêmio. Talvez a gente nunca tenha visto uma rejeição do tamanho que o Renato vem tendo desde o início da passagem do Renato pelo Grêmio, desde a primeira chegada do Renato ao Grêmio até a data de hoje. Talvez seja o momento mais difícil do Renato dentro do clube. É meio que um consenso do torcedor gremista já que o Renato deve terminar essa temporada e buscar um novo caminho, mas parece que não é bem o que o Grêmio deseja. E fica aquela situação. O que me parece como uma tendência? Né? Me parece que o pensamento do Renato é de sair do Grêmio. E a gente tem percebido até pelas ações do Renato, pelos atos do Renato. O Renato é um cara que sempre se caracterizou por ser um cara do debate, de conversar, de brincar nas coletivas, independente do momento do clube, ele sempre teve ali de uma forma leve nas entrevistas coletivas, e ultimamente ele tem se mostrado um cara bastante duro, não está muito afim de falar, tanto nesse jogo quanto o Atlético Mineiro, que a gente acabou perdendo de virada. Eu nem vi tanto problema nas decisões do Renato, para mim passou muito pela arbitragem, para mim o Renato foi até muito corajoso nas decisões que tomou, talvez tenha errado uma substituição aqui, outra ali, mas do modo geral, o grande personagem do jogo foi o árbitro, que marcou um pênalti inexistente, a meu ver, e uma expulsão com 20 minutos de jogo de um zagueiro do Grêmio numa falta lá no meio de campo. Então, completamente equivocada a decisão do árbitro. E o Renato foi muito corajoso, inclusive, quando recuou o Vijaçante para a zaga e não tirou um atacante para botar um zagueiro, coisa que a maioria dos treinadores fariam. O Renato fez o certo, conseguiu ainda assim, com 10 jogadores, dominar o jogo, abrir 2-0, e aí, no final do jogo, ele não tem culpa de 2 pênaltis ter sido marcados contra o Grêmio e um gol no finalzinho ali, da maneira que aconteceu. Então, caiu muito sobre as costas do Renato, uma coisa que, para mim, dessa vez, o Renato não tem tanta responsabilidade. Porém, depois do jogo foi aquela coisa, aquela correria, uma entrevista rápida, e o Renato já tinha um compromisso no Rio de Janeiro, foi para o Rio,
e obviamente foi curtir a folga dele de 3 dias, que o Grêmio já tinha programado, e aí não dá para botar na conta do Renato, tem que botar na conta da diretoria do Grêmio, mas o Renato deu uma coletiva rápida, correndo, no momento em que o torcedor do Grêmio estava irritado, impaciente, e era a volta do Grêmio Arena, e tudo isso vai somando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vem percebendo um Renato que parece que já está com aquele pé fora do clube, aquela vontade de encerrar esse ciclo no Grêmio e buscar um novo caminho. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que as coisas tendem a seguir por esse caminho. Renato acertando com outro clube. Se não for o Cruzeiro, vai aparecer certamente outro clube brasileiro interessado na contratação do treinador gremista. E a direção do Grêmio, que está, para mim, cometendo um erro em insistir na permanência do Renato para mais uma temporada, já deveria estar começando a projetar um Grêmio com outro treinador. Parece, eu sempre falo, não dá para perder tempo. Não dá para chegar no final do ano, não dá para chegar em dezembro e a direção do Grêmio nas férias do Renato e esperar pela definição do treinador. Porque se isso acontecer, o mercado já vai ter se movimentado de uma forma em que daqui a pouco o Grêmio não vai ter uma opção para contratar um treinador de ponta, um treinador diferenciado, de elite, para comandar o Tricolor na temporada 2025. As decisões têm que ser rápidas. Se o Renato de fato tem uma proposta do Cruzeiro e tem interesse em se mudar para o Cruzeiro, que isso ocorra, talvez, se não nesse mês de setembro, já no mês de outubro, mas as definições precisam acontecer de forma rápida, mesmo que não chegue ao torcedor, mas que fique nas internas e que isso se decida para que o clube possa seguir seu caminho na temporada de 2025, se não com o Renato, como parece que vai acontecer, com um outro treinador e que esse outro treinador seja contatado o mais breve possível. Fico por aqui, tamo junto e dale tricolor.